Bom dia a todos, sou Marcelo Carvalho e trago para vocês o Evangelho do Dia com a oração, reflexão e bênção do Frei Stefano Maria Bordignon, da Chiesa Santissima Annunciata di Rovato, na Itália. Aqui traduzo fielmente as palavras publicadas no canal do YouTube do Frei Stefano, www.youtube.com/frastefano. Seja louvado Jesus Cristo! Olá, irmãos e irmãs! Aqui estamos com o Evangelho de hoje com o Frei Stefano. O Evangelho do dia, segunda-feira, 3 de agosto, Santa Lídia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Mostre tua contínua bondade, ó Pai, e auxilie o teu povo que te reconhece como nosso Criador e nosso guia. Renove a obra da tua criação e guarde o que renovaste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Do Evangelho segundo Mateus. Glória a ti, ó Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra do Senhor. Glória a ti, ó Cristo. Pedro anda sobre as águas e não afunda enquanto olha para Jesus. Mas quando ele olha para o vento, o medo, as ondas, começa a afundar. Ainda ali, enquanto está afundando, ele grita: "Senhor, salva-me!" E Jesus imediatamente estende a mão para ele e o tira do mar em que está afundando. Muitas pessoas acham que suas vidas agora estão arruinadas demais para mudar. Há aqueles que lutam com vícios, erros, quedas constantes. Um homem disse que perdeu quase tudo para o álcool: casamento, dignidade, esperança. Ele disse que o maior problema não era beber, mas sentir-se sem recuperação. Como Pedro, ele parou de olhar em direção a uma chance de salvação e viu apenas o vento contra ele. Então, um dia, em uma reunião dos Alcoólicos Anônimos, ele ouve uma frase simples: "Você não é apenas a sua queda." A partir daí, começa novamente devagar. Não perfeitamente, não sem recaídas, mas deixando-se levar pela mão. E ele me disse que o verdadeiro ponto de virada veio quando ele parou de tentar se salvar sozinho e começou a confiar em Deus novamente. Às vezes, nós também achamos que estamos afundando demais. Mas o Evangelho nos lembra de uma coisa belíssima. Jesus não espera que Pedro volte sozinho à superfície. Pega-o enquanto ele ainda se afunda. Isso significa que você não está longe de Deus agora, mesmo que esteja no ponto frágil da sua vida. Jesus estende a mão para nós, mas devemos olhar para Ele e não para o mar tempestuoso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A bênção é para você e para as pessoas que leva no coração. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E eu te desejo de coração um bom dia e uma boa semana, sempre vivida na graça de Deus. Obrigado a vocês que compartilham o Evangelho e a oração nos grupos e com os amigos. E obrigado a todos pela presença. Que a escuta do Evangelho te dê conforto neste dia. Tchau, tchau e cuide-se.